Olá pessoal, Engenheiro Matheus. Nesse vídeo eu vou estar apresentando o módulo base de referência aqui no Evop Engenharia. O módulo base de referência, né, é o módulo onde a gente vai importar, consultar e configurar bases de referência de preço externas, né, como por exemplo a base Sinap, Cicro, Cinfra. Então seria nesse módulo onde a gente faz essa importação, essas consultas e configurações. Então, o módulo base de referência tem 3 seções: tabela de referência, importações e mão de obra. Então, para a gente entender o que cada botão desse faz, a gente pode, somente passando o cursor do mouse sobre o botão, a gente vai ter uma descrição do que cada botão faz aqui. Então, por exemplo, aqui em tabela de referência, a gente tem um botão para cadastro de tabela de referência. E aqui a gente pode também pesquisar essas tabelas, criar uma nova categoria, né, de importação e comparar, né, bases de referência, né, fazendo uma confrontação de preços entre bases para fazer algum estudo ou análise. Então, abrindo aqui a tabela de referências, caso a gente queira criar uma nova tabela, né, uma subcategoria, a gente abre essa janela e vem em novo. Então, por exemplo, a tabela Sinap. Então, tem algumas já configuradas, né? Pegando a tabela Sinap e deixando, por exemplo, a tabela desonerado Mato Grosso do Sul, por exemplo, né? Então a gente faz essa configuração. Caso a gente queira pesquisar depois, a gente utiliza o segundo botão, que a gente vai ver as tabelas, né? E as subcategorias já criadas. Aqui a gente pode também renomear alguma categoria, né? Então a gente pode pesquisar aqui alguma delas. Então, tabela geral, a gente pode, né, editar ali e configurar essas tabelas. Nas importações, a gente tem alguns botões aqui, como por exemplo, a importação de tabela de referência. Aqui a gente tem importação de insumos, importação de composições e importações de catálogos de composição analítica, né? A gente tem aqui um botão também para inativação desses catálogos, né? Caso a gente queira inativar alguma base que foi importada. E aqui a gente pode consultar os itens, né? Esses insumos e as composições. Então, iniciando aqui essa janela de importação, as telas de importação são bem semelhantes, né? Então, quando a gente abre essas janelas, a gente vai sempre cadastrar aqui uma nova tabela de importação. Então, caso a gente queira, por exemplo, uma tabela de importação de insumos, a gente vem aqui em novo, seleciona qual é a categoria específica de importação. Então, por exemplo, a Sinap. E aí, automaticamente, já abre o campo aqui para a gente pesquisar o arquivo, né, de importação. Tem as subcategorias configuradas, né? Aqui acabei de configurar desonerado Mato Grosso do Sul, por exemplo. Então, a gente seleciona a subcategoria e a gente busca um arquivo para importação. Então, caso não saiba onde encontrar o arquivo, né, a gente só clicar no link que vai direcionar para um artigo no site que tem esse passo a passo. Então, buscando, por exemplo, né, qual é o arquivo, a gente pode buscar o documento da tabela de referência que tem esses dados. Como é o caso, por exemplo, do Sinap, né, essa tabela de importação de insumos. Conforme a gente seleciona, né, o sistema já vai importar todos esses dados com seus custos unitários e unidades, conforme já vem na tabela de referência. Feito isso, basta a gente salvar e a importação será salva. A tabela fica importada e fica salva, então. Assim como a gente tem também o mesmo procedimento, né, para o catálogo de composição, né, vindo aqui em novo, a gente pode fazer essa importação, buscando aqui o arquivo, e também para o catálogo mesmo das composições, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso eu tenho um arquivo do Sinap para a gente fazer uma importação desonerado, por exemplo, e a gente busca o arquivo. Então, composições analíticas, ele vai importar os dados, né, da tabela Sinap para a gente conseguir trabalhar nos nossos orçamentos. Então, depois de importadas essas informações, a gente salva,
né? Essa configuração feita, salva e está pronta a importação. Então a gente tem aqui também botões para consultar esses itens, né? Então, por exemplo, a gente pesquisa qual que é a tabela importada, né? Então, de composição, e a gente filtrando consegue consultar todos os itens que já foram importados, né, para o sistema de acordo com a tabela da base de referência. E aqui a gente tem também uma configuração para os itens de mão de obra. Então, por exemplo, aqui a gente pode, selecionando o caso específico do SINAP, por exemplo, a gente tem alguns itens, né, que são tratados como mão de obra e outros não. Então aqui a gente pode considerar o que será tratado como mão de obra ou não através desse módulo, né? Então, por exemplo, aqui a gente está consultando todos os itens que são tratados como mão de obra. Caso queira adicionar um novo item, né? Então a gente pode filtrar e considerar esse item como mão de obra, por exemplo. Então, por exemplo, como é o caso das composições de custo unitário, né? E a gente tem aqui também a mesma tela para fazer essa configuração dos insumos, né? Identificar quais são os que estão sendo considerados como mão de obra. Então, são basicamente essas as funcionalidades do módulo base de referência. E é isso então, pessoal, até o próximo vídeo.